E por essa ninguém esperava. Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal, quer suceder Lula e está fazendo chantagem com um dos ministros de Lula, tentando derrubar o petista, pessoal. Olha só o que temos para mostrar aqui. O ministro Flávio Dino, que estava na calada ali, ninguém estava falando dele, de repente ressurge das cinzas e agora tem um álibi na mão, que é quem? Um ministro de Lula. Ele está usando esse ministro de Lula justamente para afetar o petista, porque parece que o Flávio Dino quer ser o sucessor do Lula a partir de 2026. Pessoal, essa é de cair o queixo. Você já imaginou quem é que vai votar no lulopetista Flávio Dino, que agora é ministro do Supremo Tribunal? Nós vamos ver toda essa briga aqui. A coisa foi séria, pessoal. Se vocês acham que não, vocês vão ver agora. A coisa está séria ali em Brasília. Tá rolando para tudo quanto é lado ali, porque cada um agora quer pegar o seu pedaço, aquilo que lhe é por direito ou não, né? Nós vamos ver toda essa matéria aqui. O Lula também ficou de cabelo em pé porque não aceitou essa história, a chantagem que Flávio Dino está fazendo com o ministro de Lula. Preste atenção nessa matéria aqui. Antes, dá um like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal, pessoal, para ver outras matérias como essa. Quem vai trazer para nós aqui, pessoal, é o Dr. Couto de Novaes. Inclusive, você pode curtir o canal dele lá, que é muito bom. Veja agora aí o que falou o Flávio Dino sobre o ministro de Lula e o Lula não gostou. Meus amigos, um grande abraço a vocês desde a Venezuela do Sul, sem mais delongas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, espaçoso, que tem pesada influência em todo o Brasil, em todo o mundo, está trabalhando para derrubar um ministro do Lula e implodir, talvez, aí, o governo dos amigos. Seria um fogo amiguinho. Vocês sabem, não é de hoje, não é de hoje. Inclusive naquelas próprias imagens daquele fatídico dia 8, aquelas câmeras que mostram ali o Flávio Dino, o José Múcio de Maracujá, o Rui Costa batendo boca com o Flávio Dino e o Flávio Dino batendo pança com o Rui Costa, não é? Aqueles momentos ali, vocês veem aquela imagem, quando chegam aquela gentalha toda ali do que hoje é o governo petista, tal, o Lula chega por ali também, supostamente indignados com o suposto GOC e tudo mais, né? Houve ali, pessoal, provavelmente não haviam combinado tudo com todo mundo, né? E tinha gente mais atônita do que outras, umas sabiam de certas coisas, outras não. O Rui Costa ali, acho que tremeu na base em alguma coisa, e o Flávio Dino, que tinha sumiu com todas as imagens das câmeras, ele sabia de tudo, né? Então, sei lá, se ele tinha um plano, o Rui Costa tinha outro, não sei. Mas o fato é que bateram boca, isso foi na mídia, depois ventilado. Por que é? Aí eu sempre fiquei me perguntando, por que é que o Flávio Dino e o Rui Costa bateram boca naquela noite, na noite do 8 de janeiro de 2023? Por quê? Por quê? De lá para cá, de 2023 para cá, a mídia noticiou diversas vezes embates, contrariedades entre aquele que foi inicialmente aqueles que foram colegas de ministério, no caso Flávio Dino foi ministro da Injustiça, e esse Rui Costa, desministro da Casa Civil. Havia contrariedades, por exemplo, Flávio Dino era assim com a Janja, dizem que ainda é, talvez pelos motivos deles, não esses que vocês estão pensando, mas motivos mais poderosos. E o Rui Costa sempre foi de uma outra ala. Sempre houve um fogo amigo entre Flávio Dino e Rui Costa. Quando a Janja queria, porque queria ter um cargo no governo, e a Casa Civil de Rui Costa emitiu um parecer desfavorável, o Flávio Dino, aliado à Janja, ficou possesso. O Flávio Dino, na cabeça dele, ele vai ser presidente da República Bolivariana do Dino. O Rui Costa, na cabeça dele, ele vai ser presidente da República, vai suceder o Lula na República China dos Trópicos. Eu me lembro da peça Ricardo III de Shakespeare.
Ricardo III, ele quer chegar ao poder. Ele quer ser rei da Inglaterra no século XV, mas, poxa, ele está lá no final da linha sucessória. Então, o que ele faz? Começa a se livrar de todos que estão na linha sucessória e chega ao poder. Não sei por que eu me lembrei disso. Mas o que eu sei é o que está sendo noticiado hoje, que o Flávio Dino, o Ricardo III, o Flávio Dino, ministro do STF, o que é que ele sabe do PT, que o PT disse que jamais num governo petista nomearia o Flávio Dino, nem nomearam. O que é que faz o PT engolir a Janja, que eles não engoliriam em tempos normais? O que é que faz engolir o Flávio Dino, que eles não engoliriam em tempos normais? O tempo mostrará para cada um de nós brasileiros o que é que o Flávio Dino e a Janja sabem que o PT ficou na mão deles. Será que eu estou vendo coisas demais? Eu venho dizendo isso aqui há mais de 2 anos. Né? Flávio Dino então consegue o que queria. Mas como ele disse, não é a sua última parada, a Suprema Corte. Não é a sua última parada. Ou seja, o cara chega ao Supremo Tribunal Federal, não é a minha última parada. Ele quer ir para a presidência da República. Ser o ditadino, ele ser o ditadino. Ditadini. O ditadini do Brasil, o primeiro título é o ditadini. Não tem o czar da Rússia, ditadini do Brasil. Tive uma imagem horrorosa aqui, né? Como seriam as indumentárias, né, do Flávio Dino. Imagina uma mistura de Muammar Gaddafi, como ele se vestia com Luís XIV, né? Ei, para com isso, com essa livusia. Quem gosta de livusia é Gilmar Mendes, não sou eu. Flávio Dino hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal e chega ao Flávio Dino uma ação contra Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil, candidato à sucessão de Lula. Não sei onde ele vai achar votos, mas hoje no dia o voto não conta muito no Brasil. O Rui Costa foi investigado, foi denunciado. O Rui Costa é acusado, vamos dizer assim, de, na época da Panda, ele era governador da Bahia, último mandato, era presidente do consórcio do Nordeste, um consórcio de vários, esse consórcio deu foi coisa, vários governos ali do Nordeste, aqui do Nordeste. Flávio Dino é acusado de, propositadamente, haver contratado uma empresa que sabia que não tinha lastro técnico nem financeiro para fornecer respiradores importados da China. 48 milhões de reais. Essa empresa nunca entregou um respirador sequer. E há uma senhora, salvo engano, dona da empresa, que acusa Flávio Dino e sua esposa Aline de haver feito traquinagem nesse contrato e embolsado uns dinheiros aí altíssimos por meio de intermediários mandado a ela, a dona da. Consta que essa senhora tentou contar tudo isso à Polícia Civil da Bahia. A Polícia Civil da Bahia não quis saber. Depois essa senhora fez uma delação que hoje já é de conhecimento, obviamente, da Polícia Federal, uma delação da Polícia Federal. Esta ação é capaz de colocar o Flávio Dino dentro da cadeia. Ele é o José Disseu do atual governo Lula, né? O Rui Costa. Essa ação é capaz de botar o Rui Costa na cadeia. O Rui Costa é o investigado, é o acusado dessa ação. E essa ação, todos estavam deixando essa ação muito paradinha. Olha, deixa parada, quem é que vai julgar isso? E aí agora o Flávio Dino manda essa ação para evoluir, para que ela evolua, manda essa ação para o STJ. Não vou explicar muito o que as razões, a justificar, as razões que o Flávio Dino usa, mas mandou. Revista Oeste. Flávio Dino envia para o STJ inquérito que envolve ministro de Lula, Rui Costa. Como eu já disse, a decisão considera que os atos sob apuração ocorreram enquanto Rui Costa era governador da Bahia, e quem trata de assuntos de governadores é o STJ e não o STF.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, o grande Flávio Dini, determinou nesta quarta-feira, dia 6, o envio ao Superior Tribunal de Justiça STJ da investigação sobre a compra de respiradores durante a pandemia, que envolve o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa. A decisão considera que os atos sob apuração ocorreram quando Rui Costa comandava o governo da Bahia, o que atribui competência ao Superior Tribunal de Justiça, responsável por julgar governadores e ex-governadores. O processo, se preocupe não, Rui Costa, você é um homem de ilibada reputação. O processo trata da aquisição de 300 ventiladores pulmonares no valor de R$ 48,7 milhões. Foi remetido ao STJ com base em entendimento recente do próprio STF sobre o foro adequado para esse tipo de caso, relata a Folha de São Paulo. Os aparelhos foram comprados durante a gestão de Rui Costa no governo da Bahia e direcionados ao consórcio do Nordeste, presidido por ele na ocasião. Segundo as investigações, os equipamentos nunca chegaram a ser entregues. Cadê o dinheiro que estava ali? Dino destacou que o fórum competente deve ser definido pelo cargo ocupado na época, ou seja, Rui Costa era governador da Bahia. Quer dizer, se ferrar Rui Costa, é menos um adversário no caminho de Ricardo III, de Flávio Dino se tornar presidente do Brasil. Dê seu like, inscreva-se, confira sua inscrição agora. Pois é, e agora tem uma outra matéria aqui muito importante. Por falar nos ministros do Supremo Tribunal, tem um ministro que está querendo empurrar o julgamento de Jair Bolsonaro para o ano que vem, para 2026, pessoal. Olha só, será que é por causa dessa turbulência aí de taxação, das sanções do Magnitsky aí, as sanções vindas do Trump, e o Congresso Nacional parou, o povo foi às ruas, aí o povo recuou de novo? O ministro Fux, pessoal, tem nas suas mãos a condição de empurrar o julgamento de Jair Bolsonaro para 2026, e aí agora você vai entender por que ele quer fazer isso. Qual que seria a estratégia agora do Supremo? Vocês sabem, pessoal, na verdade não é só o Moraes que está articulando as coisas, não. Cada hora vem de um lado. Olha só essa situação que é muito importante para as eleições do ano que vem. Olha só, voltamos em seguida. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre outra solução que o pessoal pode estar dando para esse negócio aí da primeira turma, tá? Olha só, Fux pode empurrar julgamento de Bolsonaro para 2026. Então, o pessoal está preocupado com essa questão do Bolsonaro, do julgamento e coisa e tal. O Alexandre de Moraes está querendo que todo mundo embarque no barco dele, a gente já falou isso nos vídeos passados, que o Alexandre de Moraes tá puto porque depois que ele recebeu a Magnitsky, todo mundo se afastou dele. E ele quer, não, peraí. Tava todo mundo me aplaudindo quando eu tava sacaneando o Bolsonaro. Tava errando pra caramba, fazendo merda pra caramba, mas tava todo mundo me aplaudindo. Agora que deu merda pro meu lado, vocês se afastam? Não, todo mundo juntinho aqui no barco comigo. Quero todo mundo aqui na frigideira da Magnitsky comigo. Enfim. E tá havendo um motim na primeira turma, tá havendo uma briga no STF feia, né? Eu já expliquei pra vocês nos vídeos anteriores. O pessoal não quer votar esse caso, porque sabe que quem votar, a chance de pegar a Magnitsky também é muito grande, né? Aí tem aqui, ó, Folha de São Paulo, Fux pode empurrar julgamento de Bolsonaro para 2026. Ou seja, uma das saídas que eles estão propondo é a seguinte, olha só, o Fux pede vista, aqui, ó, são fortes os sinais de que o ministro Luiz Fux vai pedir vistas e basta uma pequena espichada para que se chegue a março do ano que vem. E março do ano que vem é ano eleitoral e vai ser muito mais difícil conseguirem esse tipo de apoio, vai ter uma chance muito maior de sair o impeachment do Alexandre de Moraes até lá, dessa coisa toda fazer água, tá? Então aqui, ó, é improvável que o julgamento de Bolsonaro termine em setembro e é possível que dure pelo menos pelos primeiros meses de 2026. E se chegar no início de 2026, lembra aquilo que eu falo para vocês, isso é uma corrida contra o tempo. Por que o Alexandre de Moraes tem feito tanta correria nesse processo todo, né? Porque ele quer muito condenar Bolsonaro rápido, antes das eleições. Se chegar nas eleições, meu amigo, aí ele não condena mais. Então, esse é o problema que ele tem, né? E agora parece que já ficou para 2026. O Fux já tá dando a dica que vai segurar a porra toda. Por quê? Porque o pessoal do STF tá puto com o Alexandre de Moraes para a questão dele ter botado a votação na primeira turma. Vamos entender esse caso aqui, porque a esquerda continua toda empolgada aqui, ó. Ação contra Bolsonaro por golpe e avança a fase decisiva essa semana. Daqui a pouco acaba, daqui a pouco ele tá preso. Bolsonaro deve pegar no mínimo 30 anos de criminalista. Quem é
o criminalista? O Cacai. Cacai, que é o puxa-saco do Lula. É lógico que o Cacai esquerdista vai querer 200 anos pro Bolsonaro de prisão, né? Mas o que está acontecendo, na verdade, é outra história, meu amigo. Então, olha só essa notícia aqui do Hélio Gaspari. Lembra? Tá todo mundo querendo condenar Bolsonaro, inclusive o Fux, tá? Não achem que o Fux está querendo salvar Bolsonaro, não. O Fux quer o Bolsonaro preso também. Só que o que acontecia nessa história? Como eu falei para você, já tinha muita gente criticando a quantidade de erros que o Alexandre de Moraes estava cometendo. Mas enquanto ele estava cometendo erros, estava prendendo o Bolsonaro, e não podia acontecer nada, tá cometendo erro, mas e daí? Se chegar no julgamento, a gente mesmo que vai julgar, deixa quieto, não vai acontecer nada, né? Agora que a coisa azedou, o pessoal começou a ficar preocupado, todo mundo pulou do barco, né? Então agora o Fux pode empurrar o julgamento de Bolsonaro para 2026 aqui, ó. É improvável que o julgamento de Bolsonaro termine em setembro e é possível que entre pelos primeiros meses de 2026. Quem falou isso é o Hélio Gaspari. Hélio Gaspari é um historiador brasileiro, fortemente de esquerda, extrema esquerda, e que tem muito acesso ao pessoal lá da alta cúpula do governo brasileiro, tá? Então, esse livro, essa série dele, A Ditadura Encurralada, na verdade é uma série de livros sobre a ditadura militar, né, que é muito interessante realmente. Se você tirar fora a parte do esquerdismo do cara, os fatos que ele narra são muito interessantes realmente. É a história da ditadura, né? Mas enfim, é um cara que tem entrada lá na alta cúpula da política brasileira, né? Aqui, ó, admite-se que em setembro, ele entra na reta final, são fortes indícios que o ministro Fux vai pedir vistas. Pelo regimento do tribunal, o ministro tem 90 dias para devolver o processo. Por hipótese, passam-se assim os meses de outubro, novembro e dezembro. Começa o recesso do tribunal, só retoma suas atividades em fevereiro. Basta uma pequena espichada para que se chegue a março de 2026. Essa demora haverá de avacalhar o julgamento do ex-presidente com a apreciação dos recursos relacionados à sua inelegibilidade pelo TSE, com uma nova composição em 2026, que virá com fortes emoções. Ou seja, o pessoal sabe que chegando ano eleitoral, a coisa vai complicar muito. Não tem como fazerem o julgamento do Bolsonaro em ano eleitoral. E aí, esse é o problema deles. Por isso que o Alexandre de Moraes está correndo tanto com esse negócio. Ele queria condenar Bolsonaro este ano e estava super satisfeito. Por isso que ele botou na primeira turma também. Ele poderia ter feito isso no plenário? Poderia ter feito no plenário. Eu já falei para vocês, ele tem maioria folgada no STF para condenar Bolsonaro, por mais que não tenha evidência de nada. É apenas porque o pessoal não gosta do Bolsonaro e quer tirar ele da vida política. Só isso. Então, mas ele conseguiria aprovar no plenário também. Ficaria 8-2, né? 9-2, né? Só que ele sabe que no plenário vai demorar mais tempo e coisa e tal, então ele jogou para a primeira turma mais uma modificação de jurisprudência do STF, né? Então lembra, o STF tinha jurisprudência forte de que uma vez que o presidente saiu da presidência, não era mais questão do STF, não era o STF que julgava mais. Mudaram esse entendimento para poder continuar julgando o Bolsonaro no STF. Havia o entendimento do STF de que qualquer político em julgamento originário no STF, ou seja, os casos que são o STF é o principal tribunal, não é apenas o tribunal revisor, né? O que é julgamento originário? É quando você entra com ação naquele tribunal. Revisor é quando você entrou na primeira instância, por exemplo, e aí em grau de recurso chega no tribunal revisor, no fórum, e depois pode ir para o STJ, depois pode ir para o STF, coisa e tal. Então, ele está atuando como revisor, né? Então, nos casos em que o tribunal é originário, que você entra com ação já no STF, o plenário é que seria o órgão competente para fazer o julgamento, não as turmas. Eles mudaram de novo o entendimento, disseram que é a turma que é responsável. Por que isso? Porque sendo na primeira turma, era muito mais rápido a coisa, né? São só 5 ministros, tem menos chance de alguém pedir vista. Imagina, no plenário, o André Mendonça podia pedir vista, o Cássio Nunes podia pedir vista, todos os ministros poderiam pedir vista, mas imagina-se que os que querem a condenação do Bolsonaro não pediriam vista, e com isso o processo seria mais célere na primeira turma. E de fato, no primeiro momento, o Fux chegou até a apontar algumas coisas. Pô, tá estranho esse negócio, Moraes. Por que o Fux chegou a fazer isso? Porque o Fux não quer prender o Bolsonaro? Não, já expliquei para vocês. O Fux, como todos os outros, quer prender Bolsonaro. O problema que eles estão vendo é que o Alexandre de Moraes está errando demais, cara. Tá deixando muito rabo. E isso é uma verdade em política. Pode ser que do ponto de vista jurídico, que esse pessoal estava iludido, não tivesse problema nenhum, mas do ponto de vista político, né, se deixar muito rabo, uma hora alguém fecha a porta e prende seu rabo, meu amigo. E isso é problema, né? E daí o Alexandre de Moraes está fazendo isso demais, e aparentemente o Trump foi lá e fechou a porta da Magnitsky no rabo do Xandão, e isso deu problema no final das contas. Agora tá todo mundo com muito mais medo dessa história.
Então a gente já falou mais cedo que a prisão domiciliar do Bolsonaro pode cair, porque a primeira turma já deu o recado que ninguém ali quer entrar na Magnitsky, ou seja, está todo mundo morrendo de medo, ou seja, vai todo mundo votar contra o Alexandre de Moraes se ele realmente submeter isso para a primeira turma. Eles querem que o Alexandre de Moraes relaxe a prisão do Bolsonaro, tire o Bolsonaro de prisão sozinho, sem mandar para a primeira turma. Mas eu já falei para vocês que isso não vai acontecer, por quê? Porque o Alexandre de Moraes ele já tá na Magnitsky. O Alexandre de Moraes já se fudeu nessa história. E ele tá puto exatamente por isso, porque ele se fudeu, o resto do pessoal afastou dele. E aí, ou seja, agora ele quer todo mundo junto, não tem esse negócio não, né? Então eu acho que o Alexandre de Moraes não vai voltar atrás nisso. E a primeira turma, o que ela vai fazer, que eu não sei. Se realmente eles votarem pela prisão do Bolsonaro, acabou, né, meu amigo? Agora vai todo mundo pra Magnitsky e pronto. Não tem solução esse caso no STF. Se por acaso votarem contra a prisão do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes já perdeu a moral, aí já era completamente, né? Além disso, lembra, em tese agora já vai entrar na fase decisiva, né? Ou seja, já entram as alegações finais e depois em setembro deve ser o julgamento propriamente dito do Bolsonaro, né? Julgamento que a gente já sabe o resultado, porque, né, tá todo mundo com vontade de prender o Bolsonaro, tirar ele da carreira política. E aí o que está acontecendo aqui? Isso daqui é mais um recado do Fux. Porque eles, de novo, eles querem que o Alexandre de Moraes volte atrás imediatamente, sem passar o caso da prisão do Bolsonaro na primeira turma. Então o Fux já falou, olha só, o Xandão, o negócio é o seguinte, cara, eu vou segurar essa parada aqui, pô, não vai rolar não. Não vai ser esse ano. E eles sabem também que não sendo esse ano, pode acontecer ano que vem esse julgamento do Bolsonaro? É lógico que pode, mas fica muito mais difícil, a pressão política vai ser muito maior. Por quê? Porque vai chegar perto da eleição, todo mundo sabe que só Bolsonaro tem voto no Brasil. Por mais que o pessoal fique falando, não porque tem 30% de petista, 30% de bolsonarista, não porque não sei o que lá, na prática, quem puxa voto é Bolsonaro, e qualquer política de Brasília sabe disso. Então vai ter uma pressão enorme para agora não prender o cara agora, vai ficar, deixa o cara aí para ele fazer política nessas eleições porque eu quero, porque ajuda o meu partido. Então vai ter uma pressão enorme em Brasília para isso não acontecer ano que vem. Vamos ver qual vai ser a reação do STF, né? O que vai acontecer nisso daí. Eu acho que se de fato o Fux pedir essa vista ao julgamento do Bolsonaro, acabou. O processo do Bolsonaro acabou. Não vai ter solução. Por quê? Porque vai chegar no que vem, não vão votar por causa da eleição. A eleição vai trazer um Senado muito mais pró-impeachment, e aí vai se fazer impeachment de gente do STF, e daí vai acabar esse processo todo, não tem mais chance nenhuma da esquerda condenar Bolsonaro aqui, né? Isso daqui é um alerta que eles estão fazendo para o Alexandre de Moraes. De novo, o que eles estão querendo? Eles querem que o Alexandre de Moraes suspenda a prisão do Bolsonaro sozinho. O Alexandre de Moraes não quer fazer isso. Por quê? Porque senão... Bom, e aí só eu me fodo, né? E na bundinha não vai nada, né? E aí só eu me fodo nessa história, não pode, pô, né? Eu até vou, já tô fudido, agora vai todo mundo junto comigo, né? Tá divertido esse negócio. E o pior é a esquerda, continuando com essa história de que não, Lula falou que não, que ninguém no STF tá com medo da Magnitsky, que não tem problema nenhum. Sei não, eu sei que vocês querem muito, né, que o Kaká está empolgadíssimo, que não, vai pegar 200 milhões de anos de cadeia, 3 vezes a idade do universo de cadeia, não sei o que lá, né, então é lógico que eles iam estar assim, né, mas na prática, meu amigo, eu tô achando que não vai rolar não, hein, isso é um dos motivos também pelo qual o Alexandre de Moraes prendeu o Bolsonaro de forma preliminar agora, porque ele percebeu que pela hesitação do pessoal, que ele não vai conseguir chegar no final desse processo, que o pessoal vai peidar nisso daí, no meio do caminho vai desistir todo mundo e Bolsonaro não será condenado no final das contas. E aí, o que ele pensou, né? O sonho da vida do Alexandre de Moraes, né? O que mantém ele vivo de manhã cedo é prender Bolsonaro, porque ele tem um ódio biliar, né? A bile dele ferve quando ele pensa no Bolsonaro, né? E aí ele queria pelo menos prender Bolsonaro. Já prendeu Bolsonaro, já pode dizer que prendeu Bolsonaro. É o prêmio de consolação dele. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse foi um dos fatores que colocou ele também nessa história, porque, né, pelo menos ele pode dizer isso, né? Porque ele já tá vendo agora que, para chegar no final desse processo, a chance é muito pequena. A esquerda continua empolgada, não, porque agora vai entrar na fase decisiva e o julgamento vai ser em setembro, não sei o que lá, setembro ele está condenado, não sei o que lá. O julgamento mais célere da história do STF. Nunca teve um julgamento no STF. Um ano, cara, um ano. A denúncia foi em dezembro. Menos de um ano o cara já está condenado. Onde já se viu tamanha eficiência no STF? Nunca existiu isso em tribunal brasileiro nenhum, né? Evidente a intenção do STF de fazer um julgamento político, um julgamento de execração moral, sem nenhuma base jurídica no final das contas, né? Mas eu acho que deu ruim agora, hein? Tá aí, você viu a fala aí do pessoal do Ancapsu ali, né? Inclusive um canal excelente, você precisa ir lá, conferir e curtir, compartilhar. Mas olha só, se isso acontecer mesmo, se realmente o julgamento for para o ano que vem, vai ser uma bola de neve. Por quê? Ano que vem nós temos
Copa do Mundo nos Estados Unidos. Ano que vem nós temos eleições presidenciais e para governador no Brasil e para deputado federal. E aí, pessoal, e aí, o que vão fazer com Jair Bolsonaro até lá? Ele vai ficar preso da agora até o ano que vem, esperando um julgamento? Vai ficar preso na sua casa mesmo? Não tem cabimento uma coisa dessa. É um absurdo, pessoal, é um absurdo. Na verdade, o que eles fazem ali no Supremo é mais ou menos o que acontece no futebol, é um rodízio, né? É um rodízio de faltas, né? De infrações. No futebol é assim, quando tem um atacante ali, vamos colocar o Neymar, né? O Neymar tá ali com a bola e aí vem um zagueiro do outro time e dá um chute nele. Aí daqui a pouco vem o meia-direita, dá outro chute nele. Daqui a pouco o armador dá um bicudo nele. Cada hora um faz uma falta. Pra quê? Para despistar o juiz, para o juiz do jogo não expulsar ninguém. É a mesma coisa que acontece ali no Supremo. Para não ficar marcado só no Moraes, tem hora que vem uma bomba do Gilmar Mendes. Outra hora vem uma arbitrariedade de um outro juiz, de um outro ministro. Outra hora vem do Fux, outra hora vem do Dino. Isso para quê? Para não ficar concentrado em uma pessoa. Mas nós sabemos, pessoal, que as ordens partem somente de uma pessoa. Essa ideia aí do Fux aí, pessoal, esse barramento aí, né? Esse estacamento do julgamento, julgando para o ano que vem, com certeza, isso aí foi uma estratégia do Moraes justamente para separar aí, né, as coisas do que está acontecendo. Eles viram que bastou colocar tornozeleira no Bolsonaro e deixar ele em prisão domiciliar, o povo já foi às ruas, o Congresso parou, e aí eles falaram, poxa, então a gente não pode prender ele agora, vamos julgar o julgamento para o ano que vem. Mas se o Moraes falar isso em rede nacional, né, se ele decretar isso, vão falar que ele arregou, vão falar que ele recuou, vai chamar ele de covarde. Então, ô Fux, por que você não faz isso então? Você faz parte da primeira turma, está participando do julgamento. É tudo isso, pessoal. Na verdade, o povo brasileiro já está careca de saber o que acontece ali no Supremo. Agora, uma vergonha e um absurdo é esse foro privilegiado onde os juízes togados, ministros do Supremo, têm em suas mãos os parlamentares ali, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, para poder, né, pressioná-los ali para passar a votação ou não passar a votação, tudo a mando de quem? Do Lula. Ou seja, o Supremo pressiona o Congresso em obediência ao Lula. Aí, pessoal, tá tudo dominado, né? Tá tudo dominado. Não tem como, pessoal. Esse sistema, ele é tão corrupto e ele tá tão articulado que eu acho muito difícil, pessoal, muito difícil de reverter essa situação sem que haja, preste atenção, sem que haja uma intervenção internacional. Ou seja, Donald Trump ou outro governante forte que venha para poder bancar essa mudança no Brasil. Por quê? Eles fizeram as coisas, pessoal, durante anos. Não foi de agora. Tem um vídeo aí do Lula, quando ele ainda tinha um cabelo preto, uma barba preta, e o Flávio Dino era até magro na época. E tem um vídeo falando que vai levar 20, 30 anos para a gente conseguir implantar o comunismo no Brasil. Essa é a fala do Lula. E aí, pessoal, isso lá na década de 90, né? E aí não aconteceu diferente. Eles tiveram muita paciência e foram articulando o Senado Federal, a presidência do Senado, a presidência da Câmara durante anos, não é da agora não. Foram articulando os ministros do Supremo, do STJ, PGR, Ministério Público, tem várias coisas envolvidas onde a esquerda controla tudo isso. E é por isso que o Bolsonaro ficou 4 anos e não conseguiu fazer praticamente nada. O que ele fez foi pouco, pessoal. Falar com vocês que o que ele fez foi pouco. Tanto por causa aí da pandemia, quanto por causa também da Globo batendo de manhã, de tarde, de noite, e o próprio Alexandre de Moraes, que assim que o Bolsonaro assumiu, em 1º de janeiro de 2019, começou a perseguição, a caça às bruxas, né? A caça às bruxas, e logo em seguida ali, depois da posse dele, né? Tempos depois, começou o inquérito das fake news, também conhecido como inquérito do fim do mundo, né? E até hoje esse processo rola. Então, diante desse cenário, pessoal,
Acho bem complicado a direita conseguir. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários. Você acredita Jair Bolsonaro volta em 2026? Você é uma pessoa positiva, uma pessoa para frente? Coloque aqui nos comentários. Ou você é daqueles que pensa assim, agora o Lula vai ter seu 4º mandato e vai ficar até 2030, não tem jeito, o Brasil já era, temos que mudar para a Argentina, que o Milei está fazendo um excelente trabalho aqui do lado, vamos para a Argentina. O que você acha? Coloque aqui nos comentários, eu quero ouvir a sua opinião. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Se você não está inscrito, está perdendo seu tempo, pessoal. Se inscreva aqui para dar aquela força. Já somos mais de 500 mil conservadores, patriotas e pessoas que querem a mudança desse país. Vamos ficando por aqui. Até a próxima.